Oi, em função dessa troca de datas, foi bem inviável a gente se reunir. Então a gente optou em fazer a nossa apresentação, cada um gravando a sua parte, e depois a gente organiza tudo junto. O tema do nosso trabalho é a infância, o limite e o tempo de desenvolvimento de cada criança. A gente que já trabalha com educação entende e compreende que é bem complicado essa coisa de uma criança aprende muito mais rápido do que a outra, uma criança desenvolve muito mais dificuldade do que a outra. Então a gente resolveu fazer o nosso trabalho com base nisso, visando esse tema. Entender um pouco do limite e do tempo de desenvolvimento que cada criança apresenta no processo de educação. A gente vai disponibilizar o slide também, vai enviar por e-mail, por algum lugar, porque no telefone fica ruim de ver. Nossa apresentação conta com um slide e contava com uma dinâmica com a turma. Em função do que a gente não vai poder fazer com a turma, eu vou explicar depois no final do vídeo a dinâmica que a gente vai fazer. Bom, a infância é uma etapa de descobrimento onde a criança está sujeita às novas experiências e aprendizagens. Nós, como educadores, devemos entender que cada um tem uma maneira de enxergar e perceber as coisas em sua volta e, consequentemente, um ritmo de desenvolvimento diferente um do outro. O que é o limite? Trata das dificuldades e das facilidades que a criança apresenta quando... Tem um passarinho aqui na sala. Eu estou fazendo vídeo no meu horário de almoço. Apresenta alguma... Trata-se da dificuldade e das facilidades que as crianças apresentam em realizar alguma atividade na rotina da escola. Vamos dar um exemplo ou então um colega, o jeito que os colegas interagem entre si no recreio, não só no processo de desenvolvimento em sala de aula, mas em sim a interação que os colegas fazem entre eles. Então a gente nota que às vezes tem colegas, tem alunos, tem crianças que tem mais dificuldade de se comunicar, que tem muita vergonha, que é uma questão mais às vezes de vergonha do que realmente um problema cognitivo, sei lá, que tem muito mais vergonha de interagir com os colegas, que tem mais dificuldade, que é mais retraído. Já tem outras que não, que são, que conversam, que interagem, que dão ideias, que são as líderes das brincadeiras, sabe? Então o limite seria isso, entender o comportamento de cada um. Sobre o tempo. É o tempo que cada criança leva para a absorção do que está sendo ensinado. É muito comum dentro de uma turma que alguns alunos tenham mais dificuldades aos conteúdos e às atividades de aula, sendo que os mesmos são lecionados pela mesma professora e de maneira igual para todos. O que isso quer dizer? A gente sabe que tem alunos, tem pais, por exemplo, que diz... é porque a professora é isso, porque a professora é aquilo, porque é a escola. Mas tem casos, até na escola onde eu trabalho, que a mesma turma de primeiro ano é a mesma professora do primeiro ano é a professora do primeiro ano da tarde, a professora da manhã, e a professora do primeiro ano da tarde é a mesma. E a gente nota um rendimento, às vezes, muito maior de uma turma do que da outra, sendo que o conteúdo é o mesmo, a professora é a mesma, a forma de ensinar é a mesma. Então isso vai muito de criança para criança. A gente tem que entender que cada criança vai ter uma dificuldade, uma retração, um bloqueio, talvez, na hora da aprendizagem, na hora de ser submetido à aprendizagem. Falando na criança como individual, ela em si, é importante a gente reconhecer que cada criança tem um processo de desenvolvimento a partir de sua história, do seu desenvolvimento, de sua cultura. E a gente precisa, como corpo docente, saber lidar, saber, dentro do tempo e do espaço da criança, estratégias para o aluno aprender com eficácia. E daí qual seria... como a gente contribuiria para isso?
Sugere-se como ponto de partida a elaboração de projetos de ensino que estabeleça como objetivo atender todos os alunos, independente da capacidade que eles venham apresentar. Então, o educador deve buscar meios para atender as dificuldades dos alunos, atividades diferenciadas, esclarecendo dúvidas específicas, porque dentro de uma sala de aula há uma diversidade muito grande de alunos. Então, o mesmo conteúdo que tu aplica para o Joãozinho, provavelmente, ou dependendo da situação, o outro aluno não vai compreender com o mesmo ritmo. Então, tu tem que ficar bem atento, o professor da sala tem que ficar bem atento para conseguir observar, mesmo às vezes com dificuldade, né, observar dentro da sala o aluno que está mais quietinho, buscar compreender se ele realmente está entendendo a matéria, se ele está conseguindo realizar as atividades. Sempre respeitando as limitações de cada um e propondo atividades diferenciadas, se caso aquele aluno não consiga, não está conseguindo entender e compreender a matéria conforme o restante da turma. Apresentando um esquema, seria de forma que a gente apresenta o conteúdo ao aluno, o aluno apresenta a dificuldade, a partir da dificuldade o professor ele toma nota disso e faz novas adaptações para que o aluno consiga render, desenvolver em sala de aula. Na verdade, isso seria um ciclo, algo que acontece a cada semestre, a cada dia, a cada novo dia para o aluno, né? E a partir do aprendizado que ele precisa ter naquela faixa etária, de uma forma ou outra ele vai apresentar alguma dificuldade. O professor tem que estar atento para, de acordo com essa dificuldade, buscar novos métodos, novas estratégias para que o aluno consiga alcançar o objetivo, consiga compreender o conteúdo. Como a gente não vai estar com a turma, a dinâmica final que a gente ia fazer da nossa apresentação seria uma dinâmica com um jornal. Cada um receberia uma folha de jornal e alguém do nosso grupo ia dando comandos. Por exemplo, dobrem isso com os olhos fechados. Todos iriam fechar os olhos e iam executar os comandos com os olhos fechados. Por exemplo, dobrem a folha de jornal ao meio. Agora rasguem a ponta direita e esquerda da folha. Daí eles iam rasgar. Daí depois iam, dobrem mais uma vez a folha ao meio. Rasguem até a metade da folha, mas não cortem toda ela. Rasguem a ponta esquerda, direita da folha. Daí iam rasgar. Agora dobrem mais uma vez ao meio. Rasguem até a metade, mas não rasguem tudo. Acho que não vai rasgar. E assim ainda. Não tem uma quantidade exata de comandos, também não tem um comando exato, vai ser isso, isso e aquilo. Daí no final, todos iriam abrir os olhos, iriam abrir as suas folhas e iriam ver que cada folha, independente do aluno, ficou de um jeito. Por mais que o comando foi o mesmo, por mais que era a mesma pessoa que estava falando para todos os alunos, nenhuma folha iria ficar igual. Acho que seria essa a proposta da dinâmica e que também abrange muito o nosso tema, dizendo que nem todo mundo é igual e que cada criança, que cada pessoa, por mais independente da idade, por exemplo, nós temos uma variação muito grande de idade na nossa turma e todos foram submetidos aos mesmos comandos, porém nenhuma folha ficou igual. E para terminar, a gente fez um parênteses pequenininho ali de uma citação do Paulo Freire, que não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. Essa é a nossa apresentação. Muito obrigado.